Oi? O quê? Tu vai querer que eu... É claro, tu tem que apresentar o que que é. Não, tu que vai apresentar. Eu que vou apresentar? Uhum. Bom. Então, galera, beleza? Esse é o nosso primeiro EliCast. O que é isso? Eu vou responder algumas perguntas. Faz 2 dias que eu não respondo as perguntas no Insta, por quê? Eu perguntei lá pra galera o que queriam saber sobre fotografia de casamento. E o que eu fiz? A Jaqueline separou aqui as perguntas e ela vai me perguntar e eu vou responder para vocês, sem script, né, sem pesquisar antes, apenas pelo meu conhecimento mesmo e que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para vocês aí. Vai ser uma coisa bem bate-pronto. Vamos lá então, Jaqueline? Vamos. Oi, de novo. Tá. Como agachar para tirar uma foto sem contra-plongé, sem a camisa sair de dentro da calça? Eu sei de quem é essa pergunta, que já não é a primeira vez que aparece a pergunta. Então, de preferência, vá com uma camisa um pouco mais larga, que você não vai mostrar o cofre quando você abaixar. Alan, seria legal eu usar a 24-105 na 80D, já guardando o up para FF sem gastar tanto. A 24-105 é uma ótima câmera, tá? Uma ótima câmera, não, desculpa, uma ótima lente. E a 80D é uma baita câmera. O ideal mesmo seria uma 1740 para usar na 80D e depois fazer o upgrade para uma 35 1.4, uma 24 1.4, uma 85 1.8. Eu acho que seria uma melhor saída. Mas se você gosta de lente zoom, tá? Eu aconselho, pode ir na 24-105, vai faltar ângulo de vez em quando, e aí tu vai ter que usar 18mm, né? 18-55 em 18mm. Alan, tudo bem contigo? Tudo bem. Qual a sua opinião a respeito de flash manual? Dá para usar sem TTL? Dá para usar o flash sem TTL, não tem problema nenhum, tu só tem que ficar calculando a potência dele de acordo com quanto vai te mexendo. Por exemplo, o que acontece? Nós temos uma fórmula chamada que é, como é que é a fórmula aqui? É o inverso do quadrado da potência. O que significa isso? Significa, por exemplo, tu tá a 2 metros do teu objeto, tá? E tu vai duplicar a tua distância, tu vai ter que quadruplicar a potência do flash. Por exemplo, se estava 1/128 aqui, quando tu botou para 2 metros para o dobro, tu vai ter que colocar 1/32. A galera acha que quando dobra a distância tem que apenas dobrar a potência, e não. Nesse caso você tem que quadruplicar a potência. Lembre-se que a potência do flash é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Eu nem falei também, né? Esse nosso EliCast aqui seria sobre fotografia de casamento. É isso que eu falo né? agora. Eu perguntei pra galera ali o que eles queriam saber sobre fotografia de casamento. Então veja que eu já estou respondendo algumas coisas que não tem muito a ver com fotografia de casamento, mas é importante você dominar isso para você fotografar um casamento. Não adianta nada você ir fotografar um casamento sem dominar o seu equipamento, sem dominar as suas lentes, né, a sua câmera, enfim, é importante você dominar todas essas questões. E também, muita gente pergunta, mas eu vou fotografar um casamento, que lentes que eu preciso ter? Então, você não precisa ter específicas lentes, você precisa ter uma grande angular e uma meio tele ou uma tele. Perfeito. Ou seja, uma 18-55, uma 50 1.8, você já consegue fotografar praticamente todo o casamento. Ah, Elan, mas a 18-55 não tem uma qualidade ótica muito boa. Realmente, a qualidade ótica dela é um pouco inferior, mas dá sim para fotografar. Eu tenho casos de amigos, por exemplo, o Davi Sante, que eu conheci eles há o quê? 6 anos atrás? Não foi 2014? 2014, estamos em acho, 2019, né? Então, mais ou menos 5 a 6 anos atrás eu conheci eles e o Davi, utilizava uma 18-55 Nikon e uma 50 1.8 da Nikon também. Então, assim, ó, dá para fotografar casamentos com essas lentes, com essas câmeras. A única coisa que tu tem que pensar é o quê? Tu precisa melhorar a tua técnica, tu precisa melhorar a forma que tu enxerga o casamento, tu precisa estar mais preparado. É isso que vai dar o upgrade. É que nem eu tenho poucas fotos com 18-55, 50 1.8, porque logo que eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a fazer o quê? Investir em lentes. Então, por exemplo, eu tinha uma T1i e eu tinha 16-35, tá? Que é uma coisa assim, nossa, mas o cara tem uma 16-35 que custa lá 5 mil reais e usa uma T1i que custa 1.500 reais. Mas por quê? Porque eu acredito piamente, e eu sempre segui isso, que você deve primeiro investir em lentes para depois investir em câmeras. Tanto é que hoje eu não tenho a Mark IV. Tá, que é a câmera, digamos assim, a top das full frame. Não, a top seria a 1DX Mark II, né? Mas assim, ó, a Mark IV, para mim, ela não compensa o investimento. Por quê? Eu tenho a Mark III, eu comprar a Mark IV,
a minha fotografia não vai melhorar por ter comprado uma Mark IV. A minha fotografia não vai melhorar por ter comprado uma EOS R, por exemplo, que é a minha próxima aquisição, porque ela é mirrorless e outros detalhes também. Até a EOS R vai melhorar um pouquinho por causa da latitude de exposição dela, mas mesmo assim, isso não vai transformar a minha fotografia. Mas, por exemplo, ter uma 15mm fish, que eu não tenho mais, eu tinha, acabei vendendo porque a gente usava pouco, quem mandou vender foi aqui do lado, enfim, né, eu usava muito pouco realmente, a gente usava uma foto por casamento, 2 fotos por casamento. Então a gente acabou vendendo ela para eu poder comprar a 24-1.4, que é a minha lente xodó. Mas enfim, já dei uma volta gigantesca para falar. Era sobre flash manual. Você viu que ele falou agora de lente. Então, assim, calma, a gente vai chegar lá. Gente, aqui, ó, eu acredito que tudo é conectado, tá? Assim, ó, até... Ai, te cortando. Lembra daquele casamento que eu fiz na Assunção de dia? Eu tava com uma 1855, né? Tava com 1855? Acho que sim. E a T1... 1740 T1. Não tinha 1740, eu acho. Será? Acho que não. Acho que Tem tinha. umas fotos que ficou bem legal. Vai, aquele casamento ficou tri. Faz tempo. Pra quem não tá entendendo, tri é legal, ficou bom, né? É que nem todo mundo vai entender de tri. A Jaqueline é o primeiro vídeo dela, tá? Então se alguém reclamar, vai se ver comigo, tá? Essa é a grande questão. Que vai ter muitos vídeos ainda mais comigo e com ela. Vai lá. Tá. Quanto cobrar? Quanto cobrar é uma pergunta um pouco polêmica. Por quê? Porque vai depender da região. Tá? Pensa assim, ó, nós moramos num país continental. E, gente, quando eu falo continental, é um país muito grande mesmo. Então, por exemplo, uma noiva do Iapoque, ela pensa totalmente diferente de uma noiva do Chuí. Por quê? Porque tem ideias diferentes sobre o acontecimento, tem poderes aquisitivos diferentes, também a gente tem que entender isso. Por exemplo, digamos aqui que tu mora em São Paulo. Aí tu mora em São Paulo na Zona Leste, né? Numa parte que a galera não tem tanta grana assim. E tu vai, por exemplo, lá pegar aqui Morumbi, que é da galera com grana. Vai ser outro patamar que tu vai poder cobrar, entendeu? Então tudo depende, onde é que você está inserido, como que você fotografa, as pessoas já te conhecem, as pessoas fazem fila para te contratar, ninguém quer te contratar, então tudo depende, são N fatores que vão, né, ajustar o seu valor final. O que acontece? Quando eu comecei cobrando entre 10% a 20% menos do que os concorrentes da minha região. Por quê? Eu fiz essa ideia de precificação inicial cobrando um pouco mais baixo e não cobrando muito, tá, gente? Não adianta você pegar e cobrar, sei lá, o seu principal concorrente cobra R$2.000 e você vai lá cobrar R$500. Não há necessidade disso, tá? Não há necessidade disso e você vai se queimar ao longo prazo, você tem que pensar nisso. Mas, por exemplo, o cara cobra R$2.000 e você cobrar R$1.800, bacana. Tá ali 10% mais ou menos, ou até 1.700, 1.600, não tem problema, tudo depende da tua realidade, da tua região. Mas enfim, eu comecei cobrando ali de 10%, tá, a 15%, às vezes 20% menos que os concorrentes da minha região, e eu fui fechando contratos por primeiro ser mais barato, tá? Mas aí que tá, você tem que entender uma coisa, você pode levar essa... como é que eu vou dizer, essa tática de venda por um tempo, tá? E eu levei por quanto tempo? Por 2 meses, tá? Deu 1 mês e pouco, mais ou menos 2 meses, e o que eu fiz? Eu simplesmente dobrei o preço, tá? E aí, Alan, deve ser, Alan, mas tu é louco, dobrou o preço. Por que eu dobrei o preço? 2 fatores principais. Fator número 1, o meu trabalho estava melhorando. Tá, meu trabalho já estava melhorando, então eu tinha, né, como dobrar o meu preço. Fator número 2, casamentos ainda não era meu carro-chefe. O que sustentava a nossa empresa eram os ensaios em estúdio e as festas infantis. Então a gente podia se dar ao luxo de não precisar fechar um casamento por um valor menor, poder cobrar mais e com isso ter melhores clientes. Calma lá, eu não tô falando que quem paga mais é o melhor cliente. Normalmente é, tá? Normalmente é. Mas não tô falando somente isso. Ah, o Alan tá falando só porque a pessoa pagou mais que ele é melhor que eu que paguei menos. Não, não tem nada a ver com isso. O que eu falo é a questão, quando o cliente paga mais pelo teu trabalho, ele te valoriza. E quando ele te valoriza, gente, assim, ó, tu começa a ficar mais feliz fotografando, ficar mais feliz fazendo o teu trabalho e as coisas vão prosperando, tá? Não existe mágica, gente. Muita gente assim, eu vou montar o meu estúdio agora, eu vou começar cobrando 10 mil e eu vou fechar muitos casamentos. Não é assim que funciona. Mas você precisa ter um plano estratégico para poder fazer as coisas acontecerem, para você chegar a cobrar esse valor. Então vamos lá, dei uma volta gigantesca para dar uma explicação. Você precisa fazer uma pesquisa de mercado, ponto 1. E ponto 2, você precisa aos poucos melhorar o seu trabalho para poder cobrar igual aos teus concorrentes e depois mais. Mas não precisa queimar o mercado.
tudo bem, a gente mora num país continental, como eu falei, e tem realidades e realidades. E uma coisa que eu sempre falo pra galera, que nem tem muita gente, por exemplo, eu tenho vários cursos, e um dos cursos é sobre marketing e vendas. E aí as pessoas, Alain, o que que eu faço? O fulano lá da minha região cobra 100, eu cobro 2.000 e tô perdendo cliente pra ele. Eu viro pra ele e falo assim, ó, olha, se tu tá perdendo cliente pra ele, o problema não é ele, o problema é tu que não consegue mostrar valor. Desculpa, o problema é tu que não consegue mostrar valor pro teu cliente, tá? Porque assim, ó, se o cara cobra 100, você cobra 2.000 e tu não consegue mostrar valor pro teu cliente daqueles 2.000, o problema não tá naquele cara que cobra 100, o problema tá em ti que não sabe te valorizar. Então você tem que pensar com calma, gente, tá? Isso assim, ó, não existe mágica, tudo é um conjunto de fatores para você poder cobrar mais e cobrar melhor. E eu não disse quanto que você pode cobrar porque depende da cidade, depende da região, depende de N fatores, beleza? Qual câmera, qual lentes? A que você tiver, tá? Não existe desculpa para começar, tá? Você tem que começar com o que você tem. Quando a gente começou, a Jaqueline a prova, a gente começou com FZ30, com uma 20D usada. A 20D tinha 3 anos de uso já. Uma das primeiras coisas que a gente teve que fazer foi trocar o obturador dela. E, ó, FZ30, 20D. Depois a gente comprou uma XT nova, né? XT. Isso, né? foi com a XT. Foi com a XT que tu fotografou, né? E daí a gente foi aos poucos comprando câmeras novas e também lentes melhores. A gente sempre começou investindo primeiro em lente. A primeira lente melhor que a gente investiu, desculpa, foi a 50 1.8, depois a 1740, depois a gente veio a 85 1.8, depois veio a 28 1.8, que era um pouquinho ruim de foco. Ah, não, né? pior que aquela não. Pior que, ó, daí a gente usou a 2040 da Sigma, né, que ela é 2040 2.8, ela é 2.8 tanto em 20 quanto em 40. Não é que ela é uma lente horrível, o foco dela não ajudava, tá? Principalmente com a 20D era impossível fazer foco, ou com a XT, né? Foi com a XT. Com a XT era impossível pior. fazer foco com ela, com a 20D tu conseguia fazer mais foco com ela. E, gente, tudo é questão de evolução, tá? Quem viu esses dias eu postei uma foto com os equipamentos ali. Gente, eu não comecei com tudo aquilo, tá? Eu não comecei com tudo aquilo e eu digo, para casamento você não precisa de tudo aquilo. Você precisa de, na minha opinião, 3 lentes e 3 câmeras, tá? Por que 3 lentes e 3 câmeras? A Jaqueline fotografa sempre com a 50 e com uma 6D. Eu fotografo com uma 6D e uma 5D Mark III, tá? E eu fotografo com a 24 1.4 e a 70-200. Basicamente é esse meu kit. A gente tem 85 também, tem a 100 macro, mas a gente usa bem pouco, tá? A 50 não sai da câmera da Jaqueline. De vez em quando eu pego a 35 do Lucas também, dela usa 35, mas é muito difícil. Ela ama a 50. Do início ao fim. E eu sou um cara que eu gosto do grande angular, mas ao mesmo tempo eu gosto do tele. Então eu tenho que ter a 24 e tenho que ter a 70-200. Beleza? Posicionamento da entrada e lentes para usar, sendo 1 ou 2 fotógrafos. Então, lente eu já respondi antes, não vou responder de novo. A grande questão do posicionamento, tá? Se vocês olharem meus casamentos, e tem alguns casamentos no YouTube, né? Acho que tem alguma coisa, né, do YouTube, de vídeo, e tem alguma coisa que vai sair, tá? E fora dos meus cursos tem bem completão, né? Tem um curso que a gente vai lançar em breve agora também, que vão ser 4 práticas em casamentos reais, mas enfim, né? Não tô vendendo o curso agora, mas se vocês quiserem comprar, fica à vontade. A venda é mais forte que eu, a Jaqueline sabe disso, tá? A venda é mais forte que eu, mas enfim. O que acontece, tá? Vocês têm que tomar sempre cuidado para um não ficar de frente pro outro, tá? Como que a gente trabalha? A gente trabalha assim, tá? Um aqui, outro aqui, ou por exemplo, tá? A entrada do casal. Eu tô aqui fotografando a entrada pela frente, a Jaqueline tá nesse lado aqui fotografando, às vezes ela faz uma foto por trás, abaixadinha, faz a foto e sai, tá? Ou às vezes, antes ela fazia isso também, dependendo do vestido da noiva, tá, gente? Isso tem que tomar bem cuidado. Se é um vestido rodadão, com bastante cauda, a Jaqueline ia por trás fotografando, e aí naquela hora que o pai vira pra noiva, dá o beijinho na testa ou dá o beijinho na bochecha, ela fotografava ali coladinho, enquanto eu tava fotografando por frente. Então assim, ó, quando é um vestido mais largo, ela vem abaixadinha por trás fotografando. Quando era aqueles vestidos mais sereia, ela fazia 2 cliques, saía pela lateral, fotografava a lateral e depois vinha mais perto de mim. O que acontece? Eu fotografando aqui, ela fotografava aqui. Pega uma por trás, depois pega pela lateral e depois vem para esse lado e pega assim quando eu tô pegando de frente, tá? A grande questão é, vocês não podem se atrapalhar, vocês têm que conversar um com o outro, tá? É isso que faz a diferença dos fotógrafos, eles têm que conversar. Não adianta nada você estar com 2 fotógrafos aqui fotografando a mesma coisa. A não ser, por exemplo, que você tenha muito medo do que você está fazendo e você acha que não vai conseguir uma foto da entrada da noiva no foco. Aí tudo bem, você pode colocar 2 ali e um terceiro para fotografar. Só que assim, por experiência própria,
Teve aquele casamento triplo que a gente fotografou, te lembra? Nossa. A gente fotografou um casamento triplo, que deu 17 mil fotos, tá? Estavam de fotógrafos. Eu, a Jaqueline, o Maurício Mussi, o Lucas Cavalheiro, e tinha mais um fotografando decoração, né? O Guilherme? Não. O Guilherme acho que não tava, o Guilherme foi no outro casamento. Mas tinha o Alexander aquele. O Alexander, que foi meu aluno. Muito tempo, né? E aí tava ele, tava mais o Alexander, e a gente tinha mais 3 assistentes de luz, né? Ao total, nós éramos 8 pessoas fotografando o casamento. É muita gente, é muita gente. E assim, ó, gente, em nenhum momento, em nenhuma foto, nenhum de nós aparece. Por quê? Porque a gente entende. Se eu tô olhando o outro fotógrafo, eu vou aparecer nas fotos dele e ele vai aparecer nas minhas fotos. Então a gente tem que ficar sempre buscando um ângulo para ninguém se atrapalhar. Naquele dia, eu e o Lucas ficamos no corredor fotografando, tá? A entrada da noiva. E assim, ó, deu uma foto diferente, tá? Que é uma foto que o Lucas fotografou a noiva em 1.2, com a 85 1.2 e 1.2. Mas assim, ó, não justificaria ter ali se fosse só 2 fotógrafos, por exemplo. Não haveria necessidade, mas a gente estava em 5 fotógrafos e a Jaqueline tá com sono. Né? E olha que a gente acabou de tomar café, né? A gente tomamos café e estamos aqui agora no sofazinho. Mas enfim, acho que é basicamente isso, é cuidar do posicionamento, tá? Eu não tenho como mostrar tudo aqui. Eu vou postar alguns vídeos novos no YouTube e também no Insta pra mostrar pra galera. Umas partezinhas. E compra meu curso. Tá. Para o bom trabalho, qual o mínimo de ajudantes fotógrafos eu preciso? Depende muito do casamento, tá? Eu fotografei aquele Destination Wedding lá em Las Vegas sozinho, tá? A Jaqueline tava lá também, mas a Jaqueline ficou mais cuidando do Brian do que fazendo outra coisa. Então, assim, era só uma cerimônia. Só os pais, era só os pais deles, então não tinha muito o que fotografar. E depende, tá? Depende. Eu já fotografei outros casamentos também sozinho, mini wedding. Mas sozinho mesmo, eu acho que não é legal. Não é legal. Não é legal. Mas assim, por exemplo, vai fotografar um mini wedding, dá pra ir sozinho, tá? Em questão, assim, como é que eu vou explicar? Em questão de fotos, não vai faltar nada, tá? Vai ser muito difícil faltar no mini wedding, até 15 pessoas, por exemplo. Mas, por segurança, por questão, sei lá, vai que te dá um piriri na hora do evento, vai que te baixa a pressão, enfim, existem N fatores que pode te acontecer, que pode te pedir de você fotografar perfeitamente. Então, eu aconselho no mínimo 2 pessoas, tá? No mínimo 2 pessoas, enquanto, né, o rock tava latindo aí. Porque até segunda luz, não. Depende muito do casamento. Pode ser um segunda luz também. Né? Os nossos contratos é no mínimo 3 pessoas, tá? Eu, a Jaqueline e um auxiliar de luz, que esse auxiliar de luz também é fotógrafo. Tá. O buffet depois é liberado pro fotógrafo? Então, tá? Nem sei. Então, assim, ó, no meu contrato, tá? No meu contrato diz que o cliente tem que fornecer alimentação para mim. Só que eu não vou ficar incomodando também o cliente em relação a isso, também não vou ficar incomodando a cerimonialista em relação a isso. O que eu falo, tá? As melhores cerimonialistas, os melhores cerimonialistas, tá? Para quem não entende, cerimonialista é a pessoa que organiza o casamento, tá? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de cerimonialista, tá? Em outras regiões são organizadores, né? Ou a wedding planner, né? Então, essa pessoa que organiza tudo, ela vai ser responsável por conseguir um lugar pra gente, por nos servir, enfim, depende, porque tem lugar que é a francesa, que daí a gente vai receber o prato pronto, tem lugar que é buffet, daí às vezes a gente vai ter que se servir lá no buffet, tá? E acontece, eu não vejo problema nenhum nisso, eu só não gosto de comer no mesmo lugar que os noivos, mas já nos aconteceu várias vezes disso, né? Inclusive aquela vez do Cláudio, né, te lembra? Sim. Né, do Cláudio, que ele botou uma mesa do... Casamento na Serra também, tá? O Cláudio, esse noivo, ele colocou uma mesa do lado deles pra nós, tá? Mas assim, ó, é um caso muito atípico, tá? Muito atípico mesmo. Não precisa contar a história hoje, tá? Tá, não vou contar essa história. Não vai ficar muito louco. Tá, e aí... tá me podando minhas histórias. E aí, gente, assim, ó, eu janto, tá? Normalmente eu janto. Eu acho que até hoje, que teve uns 3 casamentos que a gente não jantou. O total não lembro, mas deve ser. É bem pouquinho. Mas a gente leva barrinha, qualquer coisa. Tem uma barrinha de backup, né? Leva barrinha, às vezes leva energético também, tá? Que nem assim, ó, a gente começou fotografando casamentos bem simples, tá? Bem simples mesmo. Que era o quê? Casamento que tu fotografava a cerimônia e depois ia pra uma pizzaria, pra uma churrascaria. Eu não vou pagar buffet de churrascaria. E também... e também o cliente, cara, o cliente ali, às vezes ele não tinha como pagar, imagina, você tá em 3 profissionais ali e às vezes ele vai num lugar que é R$60 por pessoa, e aí já vai dar R$180 só em alimentação, tá? Isso aí... Fora que não tem tempo.
Fora que, tu não consegue comer direito. Então, assim, ó, quando a gente fotografava esses casamentos mais simples, às vezes a gente nem comia. Por isso que a gente levava barrinha, às vezes eu levava uma coca, às vezes comprava uma coca lá também. Porque a coca tu compra, né? Compra uma garrafinha, papapá, toma, já te dá aquela coisinha no estômago lá, tu já não sente fome, né? Por isso que a gente era magrinho também, né? Comia pouco. É verdade. E aí, gente, era assim, basicamente funcionava quando eram esses casamentos que o casal não pagava o buffet, né? Que era cada um pagava o seu. Então, às vezes a gente não comia. E tinha outros casos também que o cliente às vezes queria pagar o nosso buffet. Eu falava, não há necessidade, a gente não vai conseguir comer direito, fica de boa, assim. E quando é um buffet normal, quando é um casamento que a gente vai passar lá, às vezes, 12 horas fotografando o casamento, o nosso recorde foi 15 horas fotografando um casamento, 15 ou 16 horas. Do triplo aquele. Ah, A gente saiu 6 da manhã. É. Então, assim, ó, depende do casamento, tá? Depende muito do casamento, mas normalmente eu janto de boa, bem tranquilo. As melhores, né, os melhores organizadores de eventos, eles já reservam um lugar para nós e já tem aquele horário que a gente vai fazer o jantar, que a gente vai jantar, né? Não é fazer o jantar, que a gente vai jantar. Mas os piores, às vezes você não consegue jantar. Ou quando você não é indicação, você não paga aquele cachezinho extra para cerimonialista, ela te boicota nisso. Mas eu não vou no casamento para comer, tá? Eu vou para registrar. Tá, vamos pro outro. Qual e como posicionar o flash externo? 45 graus. Tá. Bem sucinto, porque tem vários vídeos sobre isso, tá? Só para vocês terem noção, 0, 45, 90 graus. Normalmente eu coloco a 45 graus e normalmente eu coloco no meio do corredor, naquela parte ali onde tem o corredor lateral dos bancos, tá? Mas meu assistente normalmente ele fica, como é que eu vou dizer? Ele fica meio que escondido atrás dos convidados para não aparecer. Qual a iluminação que usa na igreja? Eu só uso flash nas entradas, tá? Nas entradas e nas saídas. No altar, a Jaqueline já respondeu. Nenhuma. Nenhuma. Eu não uso nenhuma. Eu também não uso, tá? Não gosto Raramente. nem na festa. Ai, próxima, né? O quê? Para um bom trabalho, qual o mínimo de ajudantes fotógrafos que eu preciso? Isso que Já foi respondido, já. É que é parecida a pergunta. É. Entrada da noiva. Como pegar a noiva e noivo, não perder nada? Então, eu sempre estou fotografando com 2 câmeras, tá? A minha tática é bem simples mesmo. Eu fotografo a entrada da noiva, abriu a porta, eu faço 2, 3 cliques, né, naquele momento de abertura de porta, e quando ela começou a caminhar, eu viro pro noivo, faço 2, 3 cliques do noivo, depois volto fotografando a noiva, pá, e como eu tô com 2 câmeras, quando dá busy, né, ocupado numa, eu já troco para outra, e sentando o dedo, eu sento bastante o dedo mesmo, e com isso eu consigo fotografar os 2. Deve ter vídeo no meu Insta ou no meu YouTube mostrando isso melhor, né? Como faz para começar sendo assistente? Olha, te oferece para trabalhar, mostra teu portfólio para outros fotógrafos, tá? Porque assim, ó, tem muitos fotógrafos que precisam de equipe, tá? Tem muito fotógrafo que tem bastante demanda de casamentos, então estão sempre precisando de equipe. Vai lá e oferece teu trabalho, tá? Eu comecei trabalhando com vídeo numa empresa de vídeo, eu fiz o teste para virar editor lá, virei editor, juntei minha grana, né, avisei para a pessoa que daqui 30 dias, né, dei o aviso prévio, ó, daqui 30 dias eu tô largando, vou montar o meu estúdio, tá, vou seguir meu sonho, e a pessoa disse que não ia dar certo e eu mostrei que eu dei certo. Tá. Como fazer fotos menos ruins quando o casal não pode mudar o casamento na fazenda às 11 horas? Olha, eu não sei quem tem essas ideias de jirico de casar perto do meio-dia, mas uma das melhores formas ou é você usar um rebatedor, que eu não aconselho, porque você vai jogar a luz do flash no rosto, a luz do flash não, a luz do sol direto no rosto do casal, tá? Mas uma das formas seria com flash, tá? Usar flash, e a outra forma seria se a cerimônia fosse na sombra, seria o ideal. Aquele casamento que eu fiz foi meio-dia, Qual da Carol casamento? do Stephen, do irlandês. Mas foi dentro da igreja. É, foi dentro da igreja. Depois só... Né? Se for embaixo de uma árvore vai ser mais tranquilo, tá? Mas assim, ó, provavelmente a parte de trás lá vai estourar tudo, tá? Por isso que o ideal seria usar um flash e normalmente manual, tá? Vai ser mais difícil você fotografar em TTL durante a luz do sol. Coitado. Acontece com você do salão atrasar na produção da noiva e depois fica aquela correria? Como agir? Nossa. Então, tá? Isso aí, assim, ó, depende do salão e depende muito da organização da noiva, tá?
O que que assim, ó, o que que eu recomendo? Eu já recomendo alguns salões que eu conheço que não vão atrasar. Quando é um salão que eu não conheço, eu peço pra noiva falar assim, ó, olha, fala que teu casamento é às 6, se for às 7, tá? Fala que teu casamento é às 6. É melhor você ficar pronta antes, é só você ficar no ar-condicionado, sem suar, que não tem problema nenhum. A não ser que seja uma maquiagem muito vagabunda pra sair, tá? Mas se é uma maquiagem boa, a maquiagem vai durar do início ao fim do casamento. Tá? A não ser que seja uma maquiagem muito ruim, aí sim vai sair tudo. Mas hoje em dia acho que é mais difícil o pessoal usar maquiagem ruim, né? Hoje é. Hoje é mais Hoje difícil. tem mais. Mas enfim, tá? Se é um lugar que eu não conheço, eu falo pra noiva falar que o casamento é 1 hora antes. Tá, mas se atrasar, como é que tu vai agir? Se atrasar, se senta e chora. Ah, tu me ligava e dizia, né? Ó, O que, faz tudo aí, porque eu não sei se vai dar tempo de chegar. o que que eu falava pra Jaqueline? A gente sempre tava em contato, porque eu tava no dia da noiva, e ela, ou às vezes estava fotografando o dia do noivo quando tinha, mas esses casamentos mais simples normalmente não tinham. E aí ela já ia direto para a igreja ou ficava em casa e saía ali, por exemplo, a igreja era às 19 horas, ela saía às 6 horas de casa, se fosse uma igreja próxima, se fosse uma igreja mais longe, saía um pouco antes. E aí chegava lá meia hora antes da igreja, ou às vezes 1 hora antes, antes do horário do casamento na igreja. E aí quando eu sabia que eu ia chegar no laço, eu falava para ela, olha, fotografa toda a decoração aí da igreja e provavelmente tu vai fotografar a entrada do noivo, a entrada dos padrinhos sozinha, tá? E cara, eu confiava nela, então pra mim não teria problema. Eu ficava tremendo. Né? Acontece, né? Acontece. Mas pelo menos deu certo. Exatamente. Então assim, ó, já teve casos que eu estava estacionando o carro e a cerimonialista mandou todo mundo entrar. Entendeu? E eu tinha entrado em contato com ela. Falei, olha, não deixa a galera entrar, eu tô chegando aí. Mas aí tava a Jaqueline e fotografou. Também, E ela falou, não, tudo bem, só que na hora soltou todo mundo. Quando eu vi assim, começa a música, eu, como assim, já vai? Eu, saí, né? E foi nesse casamento também que o vídeo não tava nem preparado, não era? Eu acho, ninguém tava. Do nada ela botou a música lá e já tava abrindo as portas. Exatamente. E normalmente não é assim, tá? Normalmente o que acontece? A cerimonialista conversa com um fotógrafo, conversa com um cinegrafista, avisa, ó, vamos começar agora? Tá? E não foi o caso dela, e a gente pediu. Mas aí, claro, era má vontade dela. Tem tanta história. Tem muita história. A gente pode falar uma história só de má vontade de cerimonialista, ainda podcast. Aquela vez que estragou o carro não sei se foi do pai da noiva, que tu teve que levar no teu carro. Que daí eu tive que fazer as fotos do noivo também, porque... Exatamente, aconteceu isso que foi assim, a noiva alugou, mas vamos falar em outra vez. Vamos falar sobre isso. Eu preciso obrigatoriamente de um segundo fotógrafo ou uma câmera de backup já me ajudaria muito? Eu acho que as duas coisas. Precisa dos dois. Eu acho que as duas coisas. Como eu já disse, a não ser que fosse um mini wedding, até rolaria fazer sozinho. Mas se fosse mini wedding, tinha que ter pelo menos também 2 câmeras. Né? 2 câmeras é essencial, porque assim, ó. Acho que sempre. A câmera pode dar problema, tá? Até para ensaio eu vou com 2 câmeras, tá? Porque assim, ó. Pode dar um problema, pode acontecer alguma coisa, e aí imagina, tu tá no meio do ensaio, tá tudo rodando legal, e aí tu fala pro cliente, olha só, já que acabou de estragar minha câmera, tá? Então assim, a gente vai pegar e vamos terminar o ensaio outro dia. Acho que não rola. Continuando. Iluminação, acho que tu já falou, né? Já. Não, e não vai ter como a gente responder iluminação aqui, né? Faz outro dia alguma outra coisa. Olha meus vídeos, tem muito vídeo sobre isso. Em um casamento com 2 noivas e noivos, quais dicas me daria para fotos com convidados? Leva 2 fotógrafos e cada fotógrafo vai com uma noiva. Simples assim. Melhor alternativa que tem. Foi o que a gente fez naquela vez. Tá? O casal, os 3 casais, aquele casamento triplo que a gente fez, o que a gente fez? O Maurício estava com um casal, a Jaqueline com outro casal e o Lucas com outro casal. E eu ficava orbitando entre a festa e fazendo outras coisas, tá? Foi assim que a gente fez as fotos convidadas. E eram 500 e cacetada convidados. Meu Deus. Era muito grande. Era muito cheio. Fui no único casamento e não estava sóbrio. Meu, entre aspas. O casamento dele. Como é a sequência das fotos? Olha, então, baixa meu checklist, é mais fácil, tá? Baixa meu checklist que é mais fácil, porque assim, ó, tu vai ter o dia da noiva, tu vai ter que fotografar brinco, sapato,
vai ter que fotografar os detalhes, ela se maquiando, a noiva pronta, a noiva com vestido, vai ter que mostrar bem o vestido, vai ter que mostrar bem o véu, se tiver véu, vai ter que fazer retratos da noiva. E aí, por exemplo, o teu segundo fotógrafo vai estar fazendo isso do noivo, fotografando o sapato, fotografando, né, a abotoadura dele, fotografando ele pronto, parará, né, maquiado não, porque normalmente o noivo não se maquia. Alguns, né, se maquiam, tá? Alguns se maquiam, principalmente para tirar imperfeições da pele. E depois vai ter que ir para a igreja, daí na igreja vai ter que fotografar a decoração da igreja, vai ter que fotografar detalhes da igreja, vai ter que fotografar a entrada do noivo, a entrada do cortejo, né? Os cortejos são os padrinhos, a entrada da noiva. Aí tu vai ter que fotografar aquele beijinho na testa, o beijinho na bochecha do pai da noiva na noiva. Tá, ele vai conseguir o checklist, tá bom. Jaqueline que cortou, eu ia falar tudo. Não, para, senão já tá em 30 minutos. Configurações da máquina na igreja. Faça um curso básico, tá? Entenda de fotometria, porque não existe, tá? Não existe. Vai ter casamento que na mesma igreja eu vou usar de ISO 1000 até o ISO 10.000, tá? Ou às vezes do ISO 500 até o ISO 10.000. Então, e abertura eu vou utilizar tanto a abertura f22 quanto a abertura 1.2. Então não existe. LED ou softbox? Na igreja, nenhum dos dois. Eu tô muito enrolado com a língua, desculpa. Por causa do aparelho. Quer falar mais sobre? Não, né? Não. Quais lentes usar? Já falamos. Pode ser. Qual a melhor lente? Já foi. 50 1.2, Canon. Olha, acabou. Acabou! Era isso aí, então. Quem mandou pergunta, a gente não respondeu. A nossa ideia não era fazer um Elicast tão longo assim. Não, era pra ser bem mais curto, né? E era pra ser uns 20 minutos, mas acho que rolou bacana, né? Quem gostou aí, já clica em gostei aqui, compartilha, marca os seus amigos, comenta, salva, faz tudo que tem que fazer. A gente pode fazer mais. Olha aí, tinha que me engasgar. Boa, fala que a gente pode fazer mais, assim, ó. Gostaram de me ver aqui? Gostaram de ver a Jaqueline aqui, né? Trouxe beleza agora para, né, meus vídeos. Eu tô vendo que daqui a pouco vão me pedir coisa de festa infantil, não me pede. Eu já tentei embutir na cabeça dela, falei, quem sabe a gente faz um curso de festa infantil contigo, falando, ela não quer falar. Aí também ela botou o aparelho agora, né? E ela quis botar o aparelho metálico porque é mais rápido, né? E aí ela acabou botando o aparelho metálico em vez de botar o estético, que como ela tinha um dente que ia ter que virar o dente, era mais fácil com esse. E aí não é culpa minha que tá esse aparelho metálico, tá? Eu falei que eu pagaria o estético, não teria problema nenhum. Sim, eu quero que seja mais rápido. Não, porque depois o cara fala, o cara botou lá na mulher dele, lá, bagulho. Leva a mulher pra Las Vegas, mas não põe um aparelho estético, né? Só pros meus haters aí de plantão, vão se fu, né? E, gente, acho que não tem muito mais coisa pra falar. Acho que era isso, tá? Vamos vir mais vezes aqui. Tá? A gente promete uma a cada 15 dias, vamos tentar um pouco antes. E coloca nos comentários o que vocês querem que a gente faça. Coloca nos comentários. Esse primeiro foi mais sobre fotografia de casamento. Depois a gente pode fazer um mais sobre luz, um outro sobre ensaios, um outro sobre marketing, sobre vendas, enfim, a gente pode falar sobre qualquer coisa. A nossa ideia aqui é compartilhar conhecimento com vocês, trocar conhecimento, porque acho que é assim, né? Eu tenho certeza que é assim que todo mundo vai evoluir. Inclusive aquele vídeo que eu recebi hoje lá do rapaz lá que fez o meu Fotografando Emoções, e que também ele começou a me seguir bem antes e somente agora que ele fez o Fotografando Emoções, e de como ele evoluiu. Só pelos vídeos gratuitos ele já evoluiu, quando ele fez o curso evoluiu mais ainda. Essa é a nossa ideia, nosso intuito, que você evolua, que você consiga conquistar os seus objetivos, assim como a gente conseguiu também conquistar os nossos. E a Adidas patrocina nós. Verdade. Né? Nós dois estamos de Adidas aqui. Patrocina a gente aí que vai ser bem-vindo. Um grande abraço para todo mundo, gente. Agora, fala aí, Jaqueline. Falar o quê? Manda tchau, um abraço. Tchau, beijos. Enfim, né, vamos relaxar, ela tá começando ainda, né? Um grande abraço, galera. Até a próxima. Falou!